Meus irmãos, é muito bom estar aqui novamente. A maioria eu vi pela manhã. Para a gente é sempre uma alegria estar aqui com os irmãos. A gente tem acompanhado mesmo de longe, pelas transmissões, tem acompanhado o crescimento, o desenvolvimento da igreja. Isso muito alegra o nosso coração. Saibam sempre que essa igreja ela tem uma prateleira num lugar bem especial no meu coração, no coração da minha família, e é muito bom rever os irmãos. Trago um abraço do Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Barretos, trago um abraço também da Congregação do Cristiano de Carvalho. Pode parecer estranho o nome, mas é o nome do bairro, o bairro Cristiano de Carvalho, Já pensa em Barretos, acho que é uma dupla sertaneja, mas não é, é o nome do bairro, não tem nada a ver. Eu também estranhei quando eu fui para lá pela primeira vez. Mas, meus irmãos, para nossa edificação nessa noite, eu convido a você que abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, no capítulo 1, versículos 27 a 30. Filipenses, capítulo 1, versículos 27 a 30. Acompanhe e ouça com fé o que nos diz a palavra de Deus. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, o teu povo se encontra reunido aqui nesta noite, para louvar, para engrandecer o teu bendito e excelso nome. Mas agora é chegada a hora, Pai, em que os teus filhos estão esperançosos, desejosos de ouvir a tua doce e bendita voz. Abençoa-nos, Pai, de maneira que nesta noite nada venha nos impedir de ouvir a tua bendita voz, que nós sejamos edificados pelo Espírito, que sejamos exortados mediante a pregação da palavra nessa noite, e que saiamos aqui de uma maneira diferente pela qual nós entramos, saiamos aqui mais fortes e mais vigorosos de graça e conhecimento da parte do Senhor. Assim nós te pedimos, Pai, pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém. Meus irmãos, em 5 de outubro de 2007, era lançado um filme no Brasil que mexeu com a bilheteria do nosso cinema. Era lançado Tropa de Elite, o 1. E o enredo era algo empolgante, porque mostrava o processo de seleção das forças especiais do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro. Quem, afinal, nessa época não pegou alguns jargões do filme? Quando alguém falava alguma coisa errada, o outro dizia assim, perde para sair. E é uma cena marcante do filme. É uma das cenas marcantes do filme, porque aquele grupamento, ou os alunos ainda em treinamento, já soldados, mas em treinamento para entrarem no grupo especial do BOPE, eles então fizeram uma incursão na favela, algo perigoso, algo que deveria ser criteriosamente obedecido às táticas de invasão. Mas um soldado tomado de adrenalina nessa incursão saiu correndo por meio de um descampado e debaixo de tiro quase envergonhou toda a corporação, toda a unidade da corporação. Depois de passar por um terrível aperto, o soldado é pego então pelo colarinho, pelo capitão, o então capitão Nascimento, e ele fala palavras que ficou marcado na história do cinema brasileiro. Ele fala, tira essa roupa preta porque você não merece usar, você não é caveira, você é moleque. O grupamento do BOPE é conhecido por todo o Brasil pela sua habilidade de invadir as favelas, e de entrar e sair todos juntos. Às vezes há algumas baixas, mas eles não são conhecidos por isso. O soldado naquela cena, ele foi displicente e quase manchou o nome da unidade, da corporação, sendo alvejado por marginais.
mas fica calmo, eu não quero ensinar nessa noite que para você ser um cristão, você precisa ser um soldado do BOPE. Ninguém vai pedir para sair aqui, não é a nossa expectativa. Mas, veja, assim como que para fazer parte de um grupamento de elite é necessário o estabelecimento e o cumprimento de um código de conduta, Paulo está dizendo aqui para nós cristãos e para os irmãos de Filipos, que para ser cristão, precisa se viver de uma maneira digna do Evangelho. Precisamos viver de uma maneira digna do Evangelho. E dessa forma o tema do sermão nessa noite é: vivam de modo digno do Evangelho. E para ajudar, que eu estou sabendo que as crianças aí estão com um caderninho anotando, e aí o Rafa virou para mim e disse assim: pastor Bruno, ajuda a gente aí, fala o sermão e fala os pontos. Eu falei: Rafa, você esqueceu do jeito que eu prego, a gente anuncia o sermão e anuncia os pontos, então já quero facilitar para vocês. Nós vamos falar, mas nós vamos ver que para viver de uma maneira digna do Evangelho, 3 coisas são destacadas no texto aqui de Paulo, 3 palavras chamam a atenção: união, coragem e estímulo. Olha aqui, facilitação, pastor. União, coragem e estímulo. Para nós vivermos de uma maneira digna do Evangelho, nós vamos olhar então para essas 3 palavras. Então, em primeiro lugar, como viver de um modo digno do Evangelho? Nós vamos olhar para união. E Paulo começa essa parte final do capítulo 1, dizendo aos filipenses que eles devem viver de uma maneira consistente com o Evangelho. Paulo começa: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. A palavra acima de tudo, ela significa que eles devem viver exclusivamente, de uma maneira consistente com o Evangelho. E essa palavra, ela pode ser traduzida como também somente. Vivei somente por modo digno do Evangelho. Os filipenses deveriam se comportar de uma maneira que honrava o Evangelho, palavras que eles tinham recebido do próprio apóstolo Paulo, e assim deveriam viver de uma forma distinta e diferente do mundo em que viviam. E eu acho muito curioso, meus irmãos, olhar para os evangelhos e perceber que Jesus era um homem simples. Não tinha nele formosura alguma, o vocabulário dele não era elevadíssimo, era um vocabulário comum. Muito pelo contrário, ele falava de maneira simples e usava coisas do cotidiano dos seus ouvintes, para que as parábolas, os ensinos pudessem ser de fato compreendidos. Visualmente, Jesus era um homem como qualquer outro homem de sua época. Isaías ainda vai dizer que ele era um homem de dores. Então nós podemos inclusive deduzir que Jesus era um homem de uma feição carregada de dores, um homem que sofria. Jesus de fato não era esse homem europeu que muitos aí colocam nos quadros, de cabelos longos e lisos, de olhos azuis, de pele alva. Eu não quero que você imagine como Jesus era, essa não é a intenção, mas ver que Jesus era um homem simples, no seu vestuário, no seu linguajar, no seu modo de vida. E ele vivia de acordo com as Escrituras, e portanto Jesus tinha uma vida de perfeição pela palavra de Deus. E eu acho muito estranho hoje os crentes quererem se parecer com as pessoas do mundo, muito estranho. Eu não me refiro ao modo de vestir, ou ao que música ouve, ou ao modo de falar, isso eu não preciso nem dizer, você já sabe como um cristão deve se comportar. Eu me refiro ao modo de vida, ao estilo de vida, a maneira como nós usamos o nosso tempo, a maneira como nós desfrutamos do entretenimento, a maneira como lidamos com as finanças da nossa família. Isso tudo também precisa refletir a Cristo, não somente um linguajar carregado de um evangeliquez, ou colocar só música evangélica no carro, ou ficar falando misericórdia o tempo todo. Não é essa maneira, não é disso que eu estou falando. Eu gostaria que você parasse agora para pensar e refletisse no seu estilo de vida e destacasse aí para você, no lugar onde você está sentado, para o seu próprio coração, o que em sua vida difere das pessoas do mundo? Será que talvez a única coisa que difere você é o fato de domingo de manhã, ao invés de acordar mais tarde, você vem para a escola bíblica?
Ou que no domingo à noite, ao invés de ir para algum lugar, se divertir, você tem um compromisso de estar na igreja? Será que o domingo é a única coisa que difere aquilo que nós somos como servos de Deus? Será que nós vivemos no dia a dia espelhando a Cristo, refletindo a glória do nosso Salvador? Paulo começa o versículo 27 com um imperativo. Ele fala: vivei. E este verbo significa mais do que somente uma questão comportamental. Não é só isso. Esse verbo significa literalmente, na língua grega em que foi escrito o Novo Testamento, viver como um cidadão. É isso que está por trás dessa palavra, viver como um cidadão. E a gente precisa olhar um pouco para as características desse verbo. É um pouquinho de aula de gramática, para a gente entender um pouco mais daquilo que Paulo está falando. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para esse verbo, o verbo está no presente. Isso significa que nós devemos viver como um cidadão em qual tempo? Em todo o tempo. É agora. E quando? Agora de novo. Mas também, em segundo lugar, na língua portuguesa nós temos a voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Mas a voz em que esse verbo está parece muito mais com a voz reflexiva. Não é o sujeito que está agindo ou recebendo. A ação que o sujeito emprega, o fato de viver, faz com que ele também receba algo sobre si. Nós vivemos para agradar a Deus, e nós somos abençoados por isso. Nós fazemos uma ação e nós também recebemos sobre nós uma ação. Mas em terceiro lugar, é um verbo que está na segunda pessoa do plural. E talvez alguns comecem assim: eu, tu, ele, nós, vós. Segunda pessoa do plural. Isso representa que essa conduta, ela é prescrita para todos os crentes. Vós, vivei de modo digno do Evangelho. E em quarto lugar, o verbo está no imperativo. Não é uma sugestão do apóstolo. Ele não está falando assim, pensem nisso, reflitam sobre isso, eu acho que é melhor vocês viverem de modo digno do Evangelho. Não é uma sugestão, é uma ordem para as nossas vidas. E a implicação é que a forma como nós vivemos, ela deve ser consistente com aquilo que acreditamos. Caso contrário, seremos uma contradição ambulante. Mas veja que interessante. Eu disse para vocês que a tradução literal do verbo vivei é vivei como um cidadão. Paulo está fazendo aqui um jogo de palavras. As pessoas da época, ao ouvirem Paulo falar essa palavra, com tudo isso que eu falei da parte gramatical, eles já entendiam. Para nós é necessário que alguém explique para a gente o que está por trás disso tudo. E esse verbo, ele reflete uma ideia de dupla cidadania. Dupla cidadania. Sabe quando um brasileiro vai para os Estados Unidos? Geralmente o pessoal lá de Valadares, o que tem de valadarense nos Estados Unidos, não é brincadeira não, toda a família lá de Valadares, lá no leste de Minas, tem um parente nos Estados Unidos. Mineiro gosta de ir para os Estados Unidos, mas aqui em São Paulo também não é diferente. Mas às vezes a pessoa vai para os Estados Unidos e ela, quando chega lá, ela quer beber da cultura, ela quer ir num estádio ver um futebol americano, ela quer comer naqueles restaurantes, ela quer conhecer a cultura, ela quer conhecer tudo. Mas depois ela sente saudade do seu país, e ela começa a buscar amizades brasileiras, ela fica doida para comer uma coxinha de frango com catupiry, tomar um guaraná Antártica, e ela procura os restaurantes, as lanchonetes, para poder fazer isso. E por quê? Porque ela começa a perceber que ela é somente um imigrante. É difícil assimilar aquela cultura, é muito diferente. Então ela está vivendo num país diferente, mas ela ainda quer ser um brasileiro lá nos Estados Unidos, ou na Europa, ou em qualquer outro lugar. A ideia que Paulo emprega aqui nesse verbo é vivei, e a ideia é de alguém que possui uma dupla nacionalidade, ou seja, alguém que é brasileiro, mas alguém que ao estar nos Estados Unidos vive como um americano. Paulo está falando isso para os filipenses, ele está falando assim, vocês estão em Filipos, uma colônia romana, e vocês precisam seguir algumas regras de conduta, mas não se esqueçam, porque o passaporte de vocês têm uma dupla cidadania, vocês agora são cidadãos celestiais, e vocês precisam viver conforme essa cidadania. Não dá para deixar de lado a cidadania celestial e viver somente como um grego ou como um romano.
E isso também serve para nós, meus irmãos. Nós somos todos aqui brasileiros, acredito eu. Mas de estado para estado temos culturas diferentes, né? O paulista tem uma cultura, o capixaba tem outra, o mineiro tem outra. Mas todos nós precisamos viver de acordo com a cultura cristã, não com a editora, com a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Nós devemos pensar, irmãos, que nós devemos viver neste mundo, mas sem esquecer da nossa outra nacionalidade celestial. E por isso você deve viver de modo digno da sua nacionalidade. Você é brasileiro, mas você também é um cidadão do céu. A sua pátria te aguarda. Para alguns talvez vai demorar muito, para outros vai ser mais rápido chegar lá na pátria, mas nós já precisamos viver como de fato somos, cidadãos celestiais. Filipos ficava na Grécia, e lá era uma colônia romana, e ela ganhou esse título depois de ter ocorrido na cidade uma importante batalha vencida pelos romanos, e ela então foi sagrada como colônia romana, e na cidade viviam muitos militares aposentados, militares romanos aposentados, e por isso os cidadãos de Filipos se orgulhavam em ser uma colônia romana, e por se orgulharem em ser uma colônia romana, eles adoravam no culto ao imperador, eles adoravam ao imperador, e sendo assim, Paulo está exortando para que eles não vivessem da mesma maneira como os cidadãos de Filipos, adorando ao imperador, ou vivendo pelas regras romanas. Antes eles deveriam viver debaixo das regras da palavra de Deus, da verdadeira conduta cristã, da maneira como o Evangelho estabelece a norma para o comportamento daqueles que são cidadãos celestiais. E é por isso que Paulo incentiva a união. Veja a segunda parte do versículo 27. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Uma união em um só espírito. Paulo está se referindo aqui à firme permanência deles no espírito, espírito com E maiúsculo. Apesar da palavra aí na sua Bíblia estar escrita com E minúsculo, nós temos várias razões para compreender que ao Espírito ao qual Paulo se refere aqui é o Espírito Santo, porque é a única coisa que nos mantém unidos. Nós temos aqui pessoas diferentes, pessoas de culturas diferentes, pessoas de gostos e predileções diferentes, mas na casa do Senhor nós precisamos viver como uma só família, guiados por um só Espírito, conduzidos pela mesma fé evangélica. A ideia de Paulo é que essa unidade em Cristo é resultado direto da presença do Espírito na nossa vida. Se nós podemos falar que como igreja, vocês aqui fazendo 69 anos, se essa igreja chegou até onde chegou, não foi pela força individual de um presbítero, de um pastor, foi porque o Espírito Santo unia cada um membro que faz parte do corpo da igreja, e que congrega aqui ao longo de todos esses anos. Somos unidos pelo Espírito, e essa é a única explicação para que essa igreja durasse até agora 69 anos, e que venha mais tantos outros anos, até a vinda de Cristo Jesus. Paulo ainda fala, como uma só alma, lutando pela fé evangélica. E veja, tanto individual como coletivamente, os filipenses não deveriam se afastar da sua fidelidade ao Evangelho. Eles deveriam permanecer firmes na fé, eles deveriam estar ancorados na verdade dos ensinos do apóstolo Paulo, e nos ensinos dos evangelhos que eles iam recebendo também, ao passo que os evangelhos iam sendo divulgados. Eles não deveriam ser influenciados pelo tempo, pela cultura da sua época. Eles não deveriam recuar em momento algum. Quando perseguidos e oprimidos, eles não deveriam fugir de dar o bom testemunho cristão. No meio da guerra espiritual, eles deveriam permanecer inamovíveis no Evangelho, firmes como uma rocha, porque, aliás, estavam todos fundamentados na rocha, que é Cristo, tanto o cabeça da igreja como o Senhor da igreja. E essa convocação, meus irmãos, aplica a todos nós, crentes hoje,
aqui em São Paulo, ou lá em Barretos, ou lá no Espírito Santo, ou nos Estados Unidos. Não importa o que qualquer grupo de discípulos acredite, e como permaneçam fortes juntos na fé, não basta os líderes de uma igreja permanecerem firmes na verdade. Cada membro do corpo de Cristo deve estar unido no ensino dos apóstolos. Qualquer desvio da palavra é um desvio do próprio Cristo, é se afastar de Cristo. A igreja deve permanecer unida na verdade e pela verdade da palavra. É isso que nos sustenta, é isso que sustenta a igreja, estar sendo guiados pela palavra, estarem unidos em um só espírito. Mas Paulo também fala aos filipenses que eles deveriam lutar juntos pela fé evangélica, e essa palavra lutando, ela vem de uma raiz grega, que é de onde nós temos a palavra atleta e atlético, é de onde saem essas palavras, e a ideia aqui retrata alguém competindo com o máximo de esforço atlético, alguém lutando, alguém suando, alguém de fato suando a camisa. Os filipenses então deveriam lutar lado a lado em seu testemunho por Cristo, diante da oposição que eles viviam, porque eles viviam numa colônia romana, que adorava o imperador, e agora eles estão ouvindo do grande apóstolo Paulo, que está em Roma, preso, escrevendo essa carta para eles, para que eles se mantivessem firmes e unidos na fé evangélica, que eles não fossem influenciados pelo tempo, pela cultura, ou até mesmo pela perseguição política, como de fato estava acontecendo na cidade de Filipos. Eles deveriam lutar juntos pela fé cristã, eles deveriam lutar juntos contra o mundo, contra a carne e contra o diabo, para viverem suas convicções na verdade. Não existe isso, meus irmãos, de crente solitário, não existe. Se você é cristão, você necessariamente precisa fazer parte do corpo de Cristo, e o corpo, ele é unido, e o corpo só funciona e é bem guiado quando ele é conduzido pela cabeça, e a cabeça nós sabemos quem é Cristo. A união, portanto, meus irmãos, é um ponto importante que Paulo levanta aqui para os filipenses, e ele destaca: para que nós vivamos de uma maneira, de um modo digno do evangelho, é necessário união. Mas tem uma segunda palavra que eu já disse e quero repeti-la, quero destacar para os irmãos. Nessa vida digna do evangelho, nós precisamos de coragem. Coragem, é necessário coragem, não encorajamento, coragem, sermos corajosos. Veja comigo o versículo 28, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Esse verso aqui, ele serve como um divisor entre a súplica por unidade que Paulo fala no versículo 27, diante da oposição, e a menção seguinte de sofrimento que nós vamos ver no versículo 29 e 30. E curiosamente é onde nós vamos olhar para os versículos 29 e 30 e vamos pensar em estímulo ao pensarmos em sofrimento. Mas agora nós estamos olhando para a figura da coragem. Perceba que o versículo 28, ele traz consigo a impressão que os filipenses sabiam ao que Paulo está se referindo. Paulo não desenvolve o assunto, ele não desenvolve, ele só fala assim: e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Paulo não fala quais eram essas intimidações. É como se ele fala assim: vocês sabem que eu já estou sabendo, Epafrodito já me deu a fita aqui, eu estou por dentro de tudo que está acontecendo aí com vocês. Ele veio aqui trazer a oferta e eu já estou por dentro, e agora essa é a minha palavra para vocês: não se intimidem, sigam corajosos. Mas à luz de várias pistas na carta, especialmente a ênfase em Cristo como Senhor e Salvador, e a lealdade dessa colônia política como colônia no culto ao imperador, parece provável que os cristãos de Filipos, que honravam o imperador em toda a reunião pública, estavam colocando uma pressão. As pessoas que honravam o imperador estavam colocando uma pressão na igreja. É como se eles estivessem falando assim: olha só, aquele pessoal lá daquela igreja lá, que o imperador está deixando crescer, eles não adoram o imperador, eles adoram outro senhor, abre o olho. E isso gerava então uma pressão na igreja, um problema, uma perseguição.
O contexto no qual Paulo afirma é que eles estão passando pela mesma luta que Paulo está enfrentando. Paulo está preso em Roma por pregar o evangelho. Paulo já tinha tido uma audiência e agora está esperando um retorno do imperador. Será que o imperador vai liberar Paulo ou vai mandar matar? Paulo está vivendo então essa tensão. Mas veja, Paulo em momento algum, a carta de Filipenses é conhecida como a carta da alegria e curiosamente escrita por um preso, acorrentado. Mas Paulo, aqui mesmo no capítulo 1, ele fala assim: gente, eu estou preso, mas fiquem tranquilos, porque as minhas cadeias têm ajudado o avanço do evangelho. Deus tem usado o meu sofrimento para fazer com que o evangelho avance. O evangelho chegou lá dentro da casa de César, como a gente pode ver no final da carta, saudando-os da casa de César. A guarda pretoriana, que talvez Paulo nunca teria acesso, todos os dias tinha que ficar alguém ao lado dele, e Paulo aproveitava a oportunidade para pregar o evangelho, e aqueles soldados iam trocando de turno, e cada um que chegava novamente, via o testemunho de Paulo, percebiam que ele não era um malfeitor, percebiam que ele era um homem de bem, um homem que estava pregando o evangelho, e ouviam então esse evangelho. Mas tal resistência era esperada pelos seguidores de Cristo. Jesus disse que ela viria. Lá em João 15, versículo 19, Jesus diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Em outra ocasião, Cristo disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Da mesma forma, o apóstolo Pedro diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Portanto, meus irmãos, os filipenses e nós não devemos ficar espantados quando somos perseguidos. Muito pelo contrário, ao sermos perseguidos, precisamos clamar a Deus por coragem, para seguirmos firmes. Essas pessoas de Filipos não poderiam ser intimidadas por nada, nem por ninguém, já que o futuro, elas já sabiam, o futuro delas estava em Cristo, não era um futuro incerto, talvez incerto no tempo em que viviam, mas o futuro após a morte, elas sabiam exatamente para onde elas iriam. Os opositores dos cristãos de Filipos são os falsos mestres, que se infiltraram na igreja, e então queriam levar aquelas pessoas que agora estavam redimidas por Cristo Jesus à antiga prática judaica, de sacrifícios, de derramamento de sangue, de guarda de festas e tudo mais. Eram os judaizantes. Eles são os cães impuros e perversos, os maus obreiros, que Paulo se refere lá no capítulo 3, versículo de número 2. Eles são os inimigos da cruz de Cristo, que Paulo fala no capítulo 3, versículo 18 e 19, eles são os falsos mestres, que deveriam ser expostos e combatidos nas suas práticas equivocadas. Mas para os opositores judaizantes, a oposição dos filipenses em relação ao evangelho era um sinal de destruição. A posição deles, quando eles viam todo aquele sofrimento por causa da cruz de Cristo, é como se eles dissessem: ó, coitados, ó, vão ser destruídos, já estão abandonados pelo Deus deles, quando na verdade a firme posição corajosa dos filipenses diante das oposições era uma prova evidente da destruição dos opositores, porque eles eram os inimigos da cruz de Cristo, e os inimigos de Cristo todos receberão o juízo do Senhor, receberão a ira do Senhor. E Paulo não mede palavras quando ele fala sobre essas pessoas lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 8 e 9, se você quiser abrir sua Bíblia lá também nesse texto, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, Paulo diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, ou seja, seja maldito, seja amaldiçoado. Por isso, meus irmãos, ainda que vocês sejam perseguidos, ridicularizados por viverem uma vida obediente a Deus no mundo mau como nós vivemos, perseverem na justiça,
Sejam corajosos. Nós não sabemos o que, se Jesus não voltar nos próximos 40 anos, nós não sabemos o que será da cultura do nosso tempo. Nós não sabemos quais são as perseguições que a igreja sofrerá. Hoje, de um modo muito sutil, nós já sofremos perseguições. Nós tomamos cuidado ao falar de um assunto ou outro no trabalho que pode ofender, e a gente evita às vezes falar. Então, isso é uma certa medida, uma perseguição, mas a palavra de Deus diz para nós perseverarmos na justiça. Jesus há de receber aqueles que perseveram na justiça, dizendo lá no céu: vinde, ó benditos de meu Pai. E isso deve trazer coragem ao nosso coração, coragem à nossa vida. Ainda que talvez jovens e adolescentes, todo mundo já está se pegando no colégio e beijando na boca, não ceda a isso, não ceda a essas paixões carnais que só vão te levar para um caminho que distancia o Senhor, que distancia você do Senhor. Ainda que todos do colégio já estejam namorando, lembra da frase da sua mãe: você não é todo mundo. E todos nós já ouvimos isso. Lembre-se de quem você é filho. Você é filho do Deus Altíssimo, você deve viver de modo digno do Evangelho, mesmo tendo pouca idade. Crianças, ainda que talvez os seus coleguinhas do colégio, é legal ser o desobediente que faz bagunça, é legal ser aquele que vai no banheiro, eu não estou dando ideia aqui, mas na minha época o pessoal fazia isso, molhava o papel higiênico assim, ia no teto do banheiro e pá! Ainda que talvez a gente ache engraçado, mas não é um bom testemunho. Imagine a vergonha do seu pai ser chamado na escola porque você fez isso, ou porque você soltou uma bomba na privada da escola, um mini terrorista. Cuidado, cuidado, crianças, não ouçam os amigos que não servem a Deus. Tenham amigos que tenham a mesma fé que você, que vão te ajudar a trilhar num bom caminho de santidade. Aos meus irmãos aqui, adultos, jovens e adultos, ainda que talvez seja comum no trabalho as pessoas flertarem, olhares, tentando viver no limite ali, deixa eu ver se eu ainda estou na pista, eu vou até aqui, eu vou flertar, eu vou trocar olhares, uma pessoa casada fazendo isso, ainda que seja comum no nosso tempo, não ceda a essas tentações, persevere em santidade, ainda que o mundo, meus irmãos, imponham padrões diferentes das Escrituras para nós, nós não devemos ceder, nós precisamos viver de modo digno do Evangelho. Foi pessoas vivendo assim no passado que permitiu que esta igreja chegasse até onde ela chegou. Se esta igreja vai chegar para daqui a mais 69 anos, depende da graça de Deus, mas depende também de você, se você está vivendo de modo digno do Evangelho. Viva de modo digno do Evangelho, viva unido pelo mesmo Espírito, viva com coragem de testemunhar a graça desse Deus que te tirou das trevas e te colocou na luz. Tenha coragem e persevere em santidade, porque aquilo que para eles lá fora, para o mundo, para as pessoas que não amam a Deus, é prova de perdição, se é alguém fiel ao casamento, se é alguém que no final de semana se dedica à obra do Senhor, se é alguém que dá 10% do seu salário para a casa do Senhor, em obediência a Deus, ainda que para eles tudo isso seja sinal de perdição, na verdade é sinal de perdição para eles, para aqueles que não adoram ao Senhor. Viver uma vida digna do Evangelho envolve coragem para lutar contra o pecado. É necessário coragem para lutar contra o pecado, porque as paixões desse mundo de fato são paixões, e as paixões mexem com o nosso coração, mexem com a nossa mente, faz a gente até arrepiar, e nós precisamos ter coragem, para mesmo nos momentos em que parece que as coisas não estão dando certo, nós não podemos mudar de rota, nós precisamos continuar de modo corajoso, testemunhando o Senhor. E lutar contra o pecado envolve conflitos externos e internos. E essa luta ela gera sofrimento, e sofrimentos que virão quando vivermos nossa fé no Evangelho. E se até aqui, para que nós vivamos de modo digno do Evangelho, devemos ter união e coragem, Paulo nos dá agora uma outra palavra. Em terceiro lugar,
para que vivamos de modo digno do Evangelho, devemos olhar para o estímulo. E o estímulo está nos últimos 2 versos. No versículo 28, o que Paulo está se preparando para explicar não fica tão claro para a gente. Ele faz menção à oposição e à forte afirmação a respeito da salvação dos filipenses com a vinda de Deus. Os filipenses não deveriam ficar intimidados com nenhum adversário, pois o que é para eles prova evidente de perdição, ou seja, ser preso, ser morto pelo Evangelho, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Mateus, no capítulo 5, versículo de número 10, nos diz que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Dessa forma, o sofrimento ao qual Paulo se refere no versículo 29 e 30, não é sofrer por ser um mau funcionário, chegar atrasado e ser perseguido pelo chefe, não é isso. Não é também ser um fofoqueiro e ficar falando da vida dos outros, e ficar contando história da vida dos outros, ou aumentando ou diminuindo, e depois ser rejeitado pelos amigos, e não ser mais convidado para as festas, nem mesmo da família. Não é. Ser perseguido não é ser ignorante, grosseiro, e depois acabar vivendo sozinho. Não é esse tipo de sofrimento que Paulo está falando, não é esse tipo de perseguição que Paulo está falando. O que desencadeia o sofrimento que Paulo está se referindo aqui, é justamente a oposição à verdade. Sofrer por viver pela justiça da palavra de Deus, sofrer por ser um bom cristão, esse é o sofrimento que Paulo está dizendo. No versículo 29, Paulo coloca o sofrimento presente dos filipenses na perspectiva do relacionamento com Cristo, e no versículo 30, na perspectiva do relacionamento dos filipenses com ele, com Paulo. E há algo importante a ser notado aqui no versículo 29, que implica no entendimento melhor do texto, que é a ordem das palavras na tradução. Na sua Bíblia, deve estar igual a minha aqui, se a sua é a Almeida Revista Atualizada, está assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Quando nós olhamos para o texto grego e traduzimos ao pé da letra como está a ordem das palavras, o texto fica dessa forma: porque vos foi concedida a graça por Cristo, não somente de crerdes nele, mas também padecer em prol dele. Então Paulo está falando aqui que Cristo nos deu 2 presentes: a graça e o privilégio de padecer por ele. O pacote é completo. Não dá para querer só a graça. Para desfrutar da graça, nós também temos que sofrer pela verdade, temos que sofrer pela justiça de Deus. A todos os crentes, a fé salvadora ela foi concedida. Se alguém deve crer em Cristo, deve ser dado a eles por Deus para crer. A gente não pode crer por vontade própria. A fé é dom de Deus, é Deus que nos concede a fé, é Deus que nos tira da vida morta e nos traz a vida, e nos coloca agora numa posição onde nós podemos de fato olhar quem nós somos e reconhecermos que somos pecadores e somos carentes da graça de Deus. É a graça de Deus que faz isso, é o dom da fé. Todo incrédulo está espiritualmente morto nas suas transgressões e seus pecados. Eles são escravos do pecado e devem obedecer ao pecado, não conseguem obedecer a outra coisa, somente ao pecado. Para que alguém creia no Evangelho, Deus deve conceder o dom da fé salvadora, e Ele concede. Deus dá essa graça capacitadora a todos que Ele escolheu na eternidade para a salvação, e no tempo oportuno, o Evangelho alcança os corações e transforma corações de pedra em corações de carne, que pulsam o Evangelho, que pulsam a luz de Cristo. Mas a todos que receberam a fé salvadora, Deus também os designa para sofrer por causa deles, por causa dele, por causa da fé. Esses 2 dons, salvação e sofrimento, estão inseparavelmente ligados. Não dá para dividir salvação e sofrimento. Se você é salvo em Cristo Jesus, você vai sofrer pela fé evangélica. E se talvez você não tenha sofrido pela fé evangélica, reflita no seu testemunho.
reflita na maneira como você está vivendo, porque talvez você não tenha vivido de modo digno do Evangelho, porque viver neste mundo mal, de modo digno do Evangelho, é padecer perseguição, é ser deixado de lado no trabalho, é aquele que na hora que chega a conversa para. Jovens, viver de modo digno do Evangelho é às vezes ter poucos amigos na escola. Você não precisa ser uma pessoa intragável, mas viver de modo digno do Evangelho, por vezes vai te afastar das pessoas, porque você não negocia valores, você não ri de piadinhas infames. Você, criança, que está no Evangelho, que já ama Jesus Cristo, você não faz bullying com um amigo, por conta do seu peso, por conta do seu tamanho, por conta do seu dente torto, ou sua ausência do dente. Você não faz isso porque você entende que fazer isso ofende ao seu Senhor. E isso é viver de modo digno do Evangelho. Todos que recebem o primeiro, a salvação, necessariamente também recebem o segundo. Esses dois dons, salvação e sofrimento, estão juntos no pacote da graça. É estranho, né? Ouvir que sofrimento é um dom. Sofrer em nome de Jesus é um dom, que vem junto com a fé. Você deve se lembrar de Pedro, no dia em que negou a Jesus Cristo 3 vezes, e Jesus tinha anunciado para ele que ele faria isso. Pedro ainda não tinha sido preparado pelo Espírito Santo para sofrer pelo Evangelho de Cristo. Mas você também deve saber, você já deve ter escutado essa história, que o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, quando foi morto e foi anunciado que ele morreria na cruz, crucificado, igual ao seu Senhor que ele pregava, ele fez o quê? Ele falou assim: eu não sou digno de ser crucificado igual ao meu Salvador, me crucifique de cabeça para baixo. Ser alcançado com a salvação, ser alcançado com a graça, faz com que a gente tenha uma coragem que às vezes surpreende até a nós mesmos. Faz com que a gente olhe para o sofrimento e veja no sofrimento pela fé evangélica, e veja no sofrimento pela verdade um estímulo para continuarmos pregando o Evangelho. Se você é membro dessa igreja, Igreja Presbiteriana Aliança em Vila Espanhola, tem sofrido perseguição por conta da verdade, não desanime, não esmoreça, muito pelo contrário, veja isso como um estímulo, porque você tem sofrido em nome de Cristo, e isso é um dom. Isso é um presente, ter a honra de sofrer no nome de Cristo. Talvez ouvir nessa noite que a graça que te alcançou deu os 2 dons para você, salvação e sofrimento, pode ser um tanto quanto estranho. Pastor, eu nunca ouvi isso não, nunca tinha visto dessa maneira não. Talvez é por isso que a igreja brasileira tem andado tão enfraquecida, porque tem se apegado a evangelhos da prosperidade, seja prosperidade financeira ou prosperidade emocional, ao evangelho dos coaches, onde só se fala das coisas positivas, como se Jesus fosse um mordomo que precisasse trazer as bênçãos para você. Mas Paulo está falando aos filipenses aqui, e fala também a nós hoje, através da sua palavra, que viver de modo digno do evangelho é desfrutar das coisas boas, mas também é ser consciente de que o mal virá, e às vezes ele nos vencerá. Quando alguém está acamado, quando alguém está num leito de hospital, a nossa oração é para que Deus cure, mas às vezes não vem cura, e Deus continua sendo glorificado. Às vezes você tem orado por um emprego melhor, ou por um emprego, e talvez você vai padecer mais tempo. Ouvir do evangelho que só prega coisas boas, talvez tenha feito o que está fazendo na igreja brasileira, enfraquecendo, pessoas com uma fé frágil, pessoas que qualquer dificuldade na vida se afastam do Senhor, se afastam da igreja. Meu pai costuma dizer que o cristão é alguém que é difícil de reconhecer que está passando por dificuldade, porque ele tem sempre um sorriso 15 para as 3 no rosto. Ele está sofrendo, ele está passando dificuldade. Às vezes a gente está na igreja, convive a semana e conversa, e se a gente não se aprofundar na vida da pessoa, a gente não sabe nem quais são as dificuldades que ela está passando. E veja, meus irmãos, eu comentava isso hoje pela manhã com o pastor Márcio,
Por vezes nós não suportamos nem mesmo uma dorzinha de cabeça. A gente está com dor de cabeça, a gente já coloca no grupo da igreja: meus irmãos, orem por mim, eu estou com dor de cabeça. Meu irmão, ore a Deus e suporte sua dor de cabeça. Seja resiliente, seja forte, porque às vezes sua dor de cabeça vai ficar até o final. Ela não vai só ir embora com dipirona, ela vai ficar, ela vai permanecer, e você precisa ser resiliente. Nos problemas da vida, o problema vem para crente e para ímpio. Nós temos que ter coragem para passar pelas lutas, porque qual testemunho nós vamos dar para as pessoas do mundo, se no momento de desespero, no momento de desemprego, no momento de uma batida de carro, no momento em que o filho está acamado, se a gente tiver uma reação pior ou igual às pessoas do mundo, que testemunho é esse que nós estamos dando? Eu não estou falando aqui que seu filho tem que estar lá com 39 de febre e você está aqui. Deus proverá. Não, você faz o que tem que fazer. Você mede a temperatura, você dá um banho frio, você leva no médico. Mas você não é aquela pessoa que se desespera, porque você sabe que Deus está cuidando de você. O sofrimento estimula a nossa fé. Você não precisa buscar e clamar a Deus nessa noite: Senhor, manda sofrimento, porque eu quero ter a fé estimulada. Não faça isso. Mas se o sofrimento vier, saiba que mesmo no sofrimento, Deus te capacita para que você glorifique a Ele, ou saindo do sofrimento, ou permanecendo no sofrimento. Deus é Deus na bênção e nas dificuldades. Ele não muda, Ele não sai do seu trono. Viver pelo Evangelho não implica somente viver as coisas boas deste mundo. Muitos caem em desespero por achar que o Evangelho é isso, por achar que a vida cristã é só a subida da montanha russa. Não, a vida cristã é de fato a própria montanha russa. Ela sobe, ela desce, ela dá rodopio, e em todo momento a gente está porque a gente crê no Senhor. Se a sua felicidade estiver somente em desfrutar das coisas boas dessa vida, você vai ser um cristão frustrado, um cristão que não sabe nem dar testemunho. E às vezes os ímpios vão falar para o cristão assim: tenha fé. Você já deve ter escutado alguém falar isso. Tenha fé, Deus está no controle. E às vezes o cristão está ali desesperado. Uma mãe que tem um filho no hospital, e ela é cristã, e é de uma família cristã, ela precisa ter uma reação melhor do que a mãe que não é cristã. Não é que você ama o seu filho menos ou mais, é porque você ama a Deus, e você sabe que Deus está no controle de todas as coisas. A dupla bênção é essa: em nome de Cristo, não só crer nele, mas também sofrer a seu favor. E Paulo conclui o capítulo 1, encorajando os crentes em Filipos de que eles estão experimentando o mesmo combate que eles viam nele, em Paulo. E a palavra combate significa agonia. Agonia. E era um termo que expressava o esforço penoso despendido por um atleta naquelas longas maratonas, em que um atleta dava tudo de si. Era a palavra agonia que era empregada a esse movimento. E mais tarde essa palavra passou a ser usada na palavra maratona, na extenuante corrida de 42 quilômetros. Eu acho uma loucura quem corre isso tudo, mas tem gente que corre. Paulo não está falando de uma dor breve ou superficial, mas de uma profunda agonia. Em meio à sua cultura ímpia, os filipenses estão lutando pelo Evangelho. Paulo escreve a esses crentes que estão passando por esse conflito por causa da sua fé, para que eles fossem encorajados a enfrentarem forte oposição. Ele está preso em Roma, Paulo, acorrentado pelo Evangelho, enquanto escreve essas palavras que nós lemos e estamos meditando nessa noite. Os filipenses estão travando a mesma luta que ele, não acorrentados na sua própria casa, mas acorrentados numa cidade ímpia, sofrendo pelo Evangelho, sofrendo perseguição. A perseguição nem sempre é no mesmo grau, meus irmãos, para todos. Quando nós olhamos para aqueles países em que as pessoas sofrem, entregam a sua vida em prol do Evangelho, nós, pela graça de Deus, não sofremos isso aqui, mas nós também sofremos perseguições.
O que Paulo escreveu para a igreja de Filipos desceu através dos séculos para nós. A única diferença é o nome da igreja, é talvez a cultura da nossa época, é a placa que está na porta da igreja, é a cidade em que você vive. No entanto, a mensagem é a mesma. Se você está em Cristo, você precisa viver de modo digno do Evangelho. Não há outro caminho, não há uma segunda possibilidade, nada mudou. Paulo diz a todos os crentes em todos os lugares que viver para o Evangelho requer sofrimento pelo Evangelho. A salvação e o sofrimento, meus irmãos, não podem ser divorciados, não podem ser. Mas quando nós pensamos em evangelismo, em falar da palavra de Deus, nós não devemos ser ofensivos, mas nós devemos falar a palavra de amor, falar com firmeza, exortar com firmeza. E ao fazê-lo, nós precisamos sempre alertar que há um preço a pagar. Você não paga nada pela sua salvação, Cristo pagou tudo. Mas viver de um modo digno do Evangelho, há um preço a pagar. E esse preço às vezes dói na própria carne, dói no bolso, dói nos relacionamentos, dói na vida social, dói em escolher ficar no emprego, ao invés de ir para outro e falar assim, mas lá eu não vou poder mais participar dos trabalhos da igreja. Às vezes envolve isso, às vezes envolve ganhar menos, ficar na carreira inferior ao que você talvez poderia ter, mas pela dignidade de viver pelo Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia, mas ele nunca é uma notícia fácil, nunca é. O Evangelho é um exigente chamado ao arrependimento e à fé, e exige de cada um de nós um sacrifício integral daquilo que nós temos e somos. Não dá para colocar uma gavetinha e falar assim, Senhor, disso tudo você reina, mas aqui deixa comigo. Viver de modo digno do Evangelho é ter toda a sua vida íntima com o seu marido, com a sua esposa, guiada pelo Evangelho. É saber que no relacionamento conjugal você também glorifica a Deus. É saber como você trata o porteiro do seu prédio, também deve glorificar a Deus. Mas vale a pena todo o sacrifício que fazemos. Valeu a pena todo o sacrifício que os irmãos nos últimos 69 anos fizeram para que você pudesse estar aqui agora. Eu não estou falando de templo, eu não estou falando de estrutura, eu estou falando de igreja. Eu estou falando de igreja, de povo reunido adorando a Deus nesse endereço. Teve um custo para as pessoas do passado. E agora as pessoas do futuro, vocês têm essa responsabilidade. Vale a pena se sacrificar em prol do Evangelho. Vivam de modo digno do Evangelho, meus irmãos, unidos pelo mesmo Espírito, com coragem para lutar contra o pecado e estimulados, sabendo que nós temos a graça e nós temos a honra de padecermos em nome do nosso Salvador. Afinal, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E eu quero concluir lembrando a você que o soldado do filme Tropa de Elite não precisou tirar a farda. Eu não vou relembrar o filme aqui para você, você deve lembrar. Ele não precisou tirar a farda preta que representava o seu grupamento. No final ele permaneceu no grupo, mas ele não vestia farda o tempo todo. Tinha momentos que ele deixava a farda em casa ou no quartel e vivia por meio de um outro código de conduta. Você não. Você é convocado por Deus para estar fardado em todo o tempo, para viver de modo digno do Evangelho aonde você estiver, seja na igreja, seja na rua, seja em outra igreja. Você precisa estar sempre fardado pela fé, vivendo o combate da fé, vivendo de modo digno do Evangelho. E eu quero terminar lendo, eu quero que a gente leia todos juntos, leiamos todos juntos, Efésios capítulo 6,
versículos de 11 a 13. Vamos ler todos juntos, a uma só voz. Efésios capítulo 6, versículos de 11 a 13, nos diz assim a palavra de Deus: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Igreja Presbiteriana Aliança, vivam de modo digno do Evangelho, vivam unidos debaixo do mesmo Espírito, vivam com coragem para lutar contra o pecado, e vivam estimulados pela graça de padecer por Cristo, e certamente Deus honrará essa igreja com muitos outros aniversários, pela fidelidade à sua própria palavra. Que Deus os abençoe. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in endless faith, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross that Jesus